métrica Topoplan, nós temos diversas formas de cálculos. Cálculo de poligonais abertas, fechadas. Então, temos fechada em um ponto, fechada em 2 pontos, enquadrada. O mais usual das poligonais fechadas é onde então ela vai e volta no mesmo local. Saí do M1, dou ré no E4, viso o M2. Estaciono no M2, dou ré no M1, viso o E1. E assim eu vou até voltar na minha primeira estação. Então, eu vou e ocupo todos eles para chegar até o M1, que é o início do meu levantamento. Mas nós temos casos onde a poligonal é fechada, só que quando o profissional foi a campo, ele deu ré no norte e ele não ocupou o norte na hora de fazer o fechamento da poligonal, que eu estacionei no E1, dei ré no norte, visei o E2, depois E3, E4, E5. Eu tenho uma sequência, eu tenho um fechamento, só que eu não voltei aqui no norte. Como vocês viram aqui, esse caso onde eu ocupei a minha ré. Como que eu faço esse cálculo dessa poligonal aqui no métrica Topoplan? Para fazer o fechamento desta poligonal, nós temos que ter duas informações. Eu posso colocar no momento do cálculo o ângulo entre os meus pontos, que seria o ângulo horizontal entre a estação E1, dando ré no E5 e visando o E2, ou então o azimute entre o E1 e o E5. Eu tenho que colocar uma dessas duas informações no momento de calcular essa poligonal, porque eu não tenho essa informação no campo. Eu só orientei para o meu levantamento ficar na ordem e na posição de acordo com o norte. Que, no nosso caso, nesse exemplo, o profissional, ele estacionou no E1, deu ré no norte, visou o E2, estacionou no E2, deu ré no E1, visou o E3, e assim foi. Estacionou no E3, deu ré no E2, visou o E4, e assim foi para todos os pontos. Só que ele não voltou no norte, ele voltou no E1. Então, como eu faço esse cálculo de fechamento dessa poligonal? Então, eu venho aqui, eu posso calcular ela fechada, mas desde que eu tenha uma das duas informações, ou o azimute ou o ângulo. Que o procedimento de configuração da planilha é igual. Eu vou colocar ela fechada em um ponto ou 2 pontos, dependendo da situação, dependendo da quantidade de coordenadas que eu tenho conhecidas. Aqui, no nosso caso, como a nossa poligonal vai ser fechada, mas calculada arbitrária, eu vou deixar no sistema de cálculo topográfico o ajustamento convencional e aqui a precisão de 5 segundos, que é da estação. E eu vou atribuir uma coordenada arbitrária aqui na minha E1. Então, a minha E1, ela vai ter a coordenada 1000 e a coordenada 5000. 1000, 5000 e a cota 500. Então, o procedimento é o mesmo. Aqui eu posso distribuir os erros angulares, lineares, altimétricos. Então, depois de tudo configurado, venho aqui em planilha, calcular. Aqui o caminhamento do meu levantamento, ok. Só que, como eu falei, o meu levantamento, ele tem esse fechamento. Então, aqui, nessa mensagem, o que ele está dizendo para gente? Nas planilhas com a primeira estação em azimute, é necessário informar uma linha posicionada antes da primeira estação com o azimute de ré, que seria do E1 para o E5, ou, se preferir, pode-se informar uma linha no fim da planilha com o ângulo horizontal de chegada, que seria a estação E1 com ré no E5, vante no E2. Quais as informações que nós podemos inserir no momento do fechamento? O azimute do E1 para o E5, ou então esse ângulo de chegada, seria o do E1 com ré no E5, visando o E2. Então, seria esse ângulo aqui que eu posso informar no momento do cálculo.
Então, ele pergunta se eu quero criar uma dessas duas linhas automaticamente. Eu vou informar que sim. Ó, ele abortou o cálculo, só que aqui eu escolho se eu quero o azimuth ou se eu quero o ângulo de chegada. No meu caso aqui, eu tenho o ângulo de chegada, que seria o ângulo do E1 com Ré no E5, Vant em E2. Seleciono essa linha, ok. Então, ele criou automaticamente uma linha. Então, aqui eu já tenho a linha, ó, do E1 com Ré no E5, Vant no E2. E ela já colocou a descrição de fechamento. E aqui eu vou informar, através de digitação, o ângulo de acordo com esse segmento. Enter. Ó, ele já digitou a informação. Já informei qual que é esse ângulo de fechamento. Agora é só calcular novamente a minha planilha. Calcular, caminhamento, ok. E aqui você já consegue ver o erro angular, aqui o erro linear e o erro altimétrico. Finalizar. Então, vocês viram que, se por um acaso vocês precisarem realizar esse cálculo, é necessário ter uma das duas informações. Então, se eu vim aqui em visualizar, vocês vão ver que o cálculo teve uma poligonal fechada, só que, se eu pegar a orientação, nós temos aqui o Ré no norte. Ele só está mostrando a poligonal de fechamento. Mas se a gente for verificar, nós temos aqui o norte calculado. Então, ela já está na posição. E agora, é só enviar esses dados para o ambiente CAD do Métrica Topo e começar a montar todo o projeto. Tá certo, pessoal? Muito obrigada e até a próxima aula.